Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Aqui é a Thelma Rocha, bem-vindos aqui ao meu canal de pintura, bem-vindos aqui à minha mesa abençoada. E vamos finalizar, né, o primeiro risco da minha apostila, né, a apostila de flores de crochê com pintura. Hoje a gente vai pintar a cesta, tá? Já fiz os miosotes, ó. Fiz igualzinho o pano de girassol que já tem a videoaula aqui, tá? Igualzinho. Para fazer esses miosotes, eu usei magenta e pitaia, tá? Fui fazendo os batidinhos igual eu ensino no pano de girassol. Então, as folhas já tá pronto, os botãozinhos, o chãozinho a gente fez na outra aula. E, ó, deixa eu mostrar a borboletinha pra vocês que eu arrumei, ó, que não tinha ficado legal, né? Que assim, gravando, a gente se perde um pouco, ó. Pra fazer a borboletinha, eu usei flor de malva. Ah, eu não usei magenta não, pessoal, no miosote. Eu usei flor de malva, tá? Usei flor de malva e pitaia, tá? Mas vocês podem fazer aí da cor que vocês gostar, tá? A gente fala as cores assim, mas é só uma sugestão. E para fazer a borboletinha, eu fiz com isso. Aí eu fiz uns pingadinhos nela, ó, com flor de malva, não, com pitaia, uns pinguinhos, né, com o pincel zerinho. Cadê o pincel? Aqui, ó. Aí com esse pincel eu fiz uns pinguinhos de branco, de amarelo ouro e do próprio pitaia, tá? Então ficou assim, ó. Aí tampou lá o estrago que eu fiz, tá bom? A borboletinha também vocês fazem aí da cor que vocês quiserem, tá? E as folhas, pessoal, depois as meninas me cobrou, vocês me perdoam, que eu esqueci de falar o que eu usei nas folhas, ó. Eu usei verde oliva, eu preenchi com verde pistache, aí escureci com verde oliva e usei marfim para fazer a luz, tá? E quando eu retoquei, eu usei as mesmas cores, tá? Porque eu não queria muito escuro, tá? E ficou assim, tá bom? Então, a gente vai fazer a cesta hoje. Qual os pincéis que eu vou usar? Vou usar da série 815 Tigre, vou usar o 10, do 8, tá? Tem alguns aqui, ó, tá bom? Para fazer a cesta, as cores que eu uso são sépia, eu uso sépia, uso siena, ó, siena, mas se você não tiver siena, pode ser o ocre ouro, tá? Mas eu gosto sempre de fazer a cesta com siena, eu gosto. Pode ser o mostarda também, elas vão ficar mais claras, tá? Mas eu enjoo, viu? Eu sou assim, meia doida, eu enjoo. Aí quando eu enjoar de fazer várias cestas com siena, eu começo a fazer com ocre ouro ou com mostarda, tá? Eu vou fazendo assim, mas geralmente eu faço com o siena. E sépia, e depois quando a cesta estiver seca, bem seca, eu dou um pouquinho de luz, bem pouquinho branco, tá? Antes da gente começar a nossa videoaula, eu peço que vocês se inscrevam no canal, tá, pessoal? Ah, tá aqui, eu esqueci de falar. Se você não tiver o sépia, ó, você pode usar o rústico também, tá? Ele é assim um pouquinho meio diferente, ó. Mas é quase igual, tá? Pode ser também. Então, pessoal, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que deixem comentário para mim, tal, o que vocês estão achando nas aulas, se vocês estão entendendo. Qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários, ou me chama lá no Instagram. Eu vou deixar o meu WhatsApp de vendas aqui embaixo desse vídeo, tá? Para vocês que querem comprar a apostila. Eu vendo a apostila em PDF e impressa também, eu mando na tua casa. O frete para me mandar na tua casa é um frete fixo para todo o Brasil, R$ 15, tá? Mais o valor da apostila. E quero agradecer de coração quem está comprando a apostila, quem tá assim, já riscando tudo. Tem uma inscrita aqui que ela riscou 15 panos, porque esse aqui ela já vendeu 4. Então, ela riscou os 12 riscos da apostila e mais 3 desse, né? Que ao todo ela vendeu 4 panos desse, pessoal. Vocês acreditam? Eu fico muito... Olha, me dá uma alegria assim tão grande, mas tão grande que vocês não têm noção. Então, ela já riscou e tá esperando para pintar, tá bom? E, pessoal, outra coisa que eu quero explicar para vocês,
que vieram conversar comigo, reclamou, sabe? Pessoal, eu não vou pintar os 12 riscos da apostila do começo ao fim, senão a gente não acaba nunca. E não precisa, eu vou usar o que eu já ensinei para vocês. É claro que quando a gente começar a pintar os jarros, né, os bibelôs, né, dessa apostila, eu vou pintar com vocês. Se eu fazer uma folha diferente, usar cores diferentes, eu vou fazer com vocês, tá? A sombra vai ser sempre a mesma e o chãozinho também, que é o que eu uso nas minhas pinturas, tá? Então, eu sempre vou vir com eles pronto. Então, se você já quer riscar tudo, os 12 riscos, né, que se você já quer fazer, já pode riscar e adiantar a sombra e o chãozinho, tá? As folhas, eu aconselho a você já não pintar, porque eu vou trazer folhas diferentes. Folhas mais escuras, folhas mais claras. Então, eu aconselho você esperar para pintar comigo, tá? Por exemplo, o próximo risco que a gente vai pintar vai ser o pano de girassol, que estão me pedindo muito, tá? Até eu já vou falar para vocês. Aqui, no meu canal de Thelma Rocha Artesanatos, eu tenho 2 girassol muito lindos que cabe perfeitamente para a cesta que a gente vai pintar, tá bom? É o girassol rocha 1, girassol rocha 2, tá? Tá lá no meu canal, Thelma Rocha Artesanato. Então, pessoal, tem meninas que comprou a apostila, que já tá fazendo minhas flores. Até a próxima cesta que a gente vai pintar, né? O próximo risco. Eu vendi já bastante dele, né? Com as flores de girassol. E tem uma flor no meu canal que eu fiz em homenagem à minha mãe, que chama Flor Cecília, o nome da minha mãe. Que ela fica um pano muito lindo no risco, né, que eu coloco de girassol. E nesse pano eu coloquei o barrado leque, que tem lá no meu canal também, tá? Só vocês colocar lá, Thelma Rocha, barrado leque. Então ficou um pano eu vendi muito daquele pano com a Flor Cecília, tá? Aí, pessoal, quando a gente terminar aqui, durante a videoaula aqui, eu vou dar a lição de casa para vocês, pro próximo risco que a gente vai pintar, para vocês ir adiantando, tá? Aí depois eu falo para vocês no decorrer aqui da nossa aula, tá bom, pessoal? Então, é assim, eu espero que vocês entendam, eu não vou ficar gravando detalhes que eu já ensinei, porque senão a gente não acaba nunca, pessoal. São 12 riscos essa apostila, a próxima que eu já estou desenhando, são 20 riscos, que tem várias pessoas ansiosíssimas esperando. Então, eu não posso ficar gravando a mesma coisa, nós não vai acabar nunca, e eu tenho mais apostila que eu quero disponibilizar para vocês, e tem pessoas esperando, porque a próxima apostila vai ter muito a ver com essa, tá? Só vou dar esse spoiler. Só que elas não vão ter flores de crochê, entendeu? E tá muito linda, eu tô fazendo assim de tudo para agradar tudo o que vocês me pediram, tá? Então, tá muito linda a próxima apostila e eu tô ansiosa pra pintar ela com vocês. E no meio das pinturas da apostila, eu quero pintar outros riscos. Quero pintar a pintura monocromática. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês, quem não viu. Tem essa pintura aqui, pessoal, que eu quero ensinar pra vocês, ó. A pintura monocromática, ela usa só um tom de tinta, né? No caso aqui são cinza, preto, branco, ó. Só que eu coloquei essa flor vermelha, igual eu vi aqui na plataforma, né? Vários artesãos pintando. E eu achei muito linda. É muito gostoso fazer esse estilo de pintura, viu, pessoal? Muito gostoso mesmo. E eu quero ensinar pra vocês, tá? Então, tem muito que a gente pintar, tem muito que a gente trabalhar. Então, não faz sentido eu ficar ensinando o pano inteiro. Os 12 riscos eu ensinei inteirinho, do começo ao fim. A sombra eu já ensinei, o chãozinho eu já ensinei. Quando eu fazer aqui, ó, botãozinho diferente, eu vou ensinar, tá? Não se preocupe, tá? Folhas diferentes. Não vou fazer nada sem ensinar pra vocês, não, tá? E vou fazer assim, pra vocês ficar adiantada também. No decorrer desse vídeo, como eu falei, eu vou dar a lição de casa pro próximo risco. Aí vocês já vão vir adiantada também, tá? Porque as pessoas que estão comprando a apostila pra mim, tá pintando para vender pro Natal, já estão mostrando para as clientes, as clientes já estão encomendando. É claro que não vai dar tempo de pintar tudo, né?
Mas o que elas conseguir pintar, esse restinho de dezembro, elas já vão vender, entendeu? Já estão vendendo. Essa que eu falei pra vocês, que ela riscou 15 panos, ela falou que ela vai pintar do jeito dela mesmo, mesmo que não vai dar tempo de eu ensinar os 12 riscos esse ano ainda, e vai vender, entendeu? Já tá fazendo crochê. Então é isso, pessoal, é acreditar. Comprar a apostila, comprar projeto das artesãs, pessoal, é um investimento maravilhoso. Esse mês passado aí, eu comprei 2 apostilas do professor Jairo e comprei outra apostila de... Eu esqueci o nome dela, que eu nem mal abri ainda. Mas é assim, pessoal, se a gente quer aperfeiçoar, se a gente quer aprender, a gente tem que comprar, tem que pagar curso, tem que comprar apostila, tem que comprar projeto. É o nosso trabalho, entendeu? E outro, se você quer aperfeiçoar na pintura, você tem que investir. Investir em bons pincéis, investir numa tinta de marca boa, renovar suas tintas, comprar as cores que tem disponível. Tudo de uma vez? Não, cada um sabe onde seu calo aperta. Vai comprando de pouco. Mas se não investir, pessoal, não aperfeiçoa. Então, pessoal, tive que riscar outro pano aqui, porque eu gravei um pedaço e não apareceu. O celular parou de gravar e não pegou. Mas essas coisas, quando a gente tá gravando, acontece, né? A gente tem que prestar atenção. Mas a gente fica tão empolgada gravando que a gente esquece desse detalhe. E meu celularzinho já era, viu? Porque a gente começa a usar muito celular e recarregar várias vezes porque a gente grava, aí já era, né? Aí já começa a dar esses problemas, a memória não vai dando conta mais. Então, pessoal, vou usar aqui diluente ou clareador, tá? Coloquei aqui um pouquinho. Vou usar o siena natural, sépia e marfim, tá? Pra gente fazer as alças. O pedaço que eu gravei pra vocês que não pegou foi as alças, tá? Tô com o pincel 8, tá? Então, eu vou pegar aqui o siena natural. Com muito cuidado, ó, eu pego tinta só de um lado, viro pro lado do risco, mantenho o pincel em pé, ó, e faço assim o contorno e puxo, tá? Primeiro eu gosto de fazer assim o contorno, principalmente você que é iniciante, para não ter perigo de ficar torta a alça, tá? Aí depois vocês põem aqui no meio, ó, pega a tinta, molha no clareador, no diluente, ó, que ajuda você preencher e ajuda a não secar muito, porque olha, hoje tá um calor tão grande, tô com o ventilador em cima de mim. Então seca muito, né? E se a gente ir molhando o pincel no diluente, ajuda a não secar muito, tá? Então eu vou encher aqui preencher aqui essa alça e já volto com vocês, tá? Não esquece desse detalhe. Mantenha o pincel em pé, vira a tinta para o risco, ó, tá, ó. Que você consegue fazer os traços retos sem entortar a sua alça, tá, ó. Só você preencher. No fim, nem parei o vídeo, ó. Já preenchi pra vocês, ó. Agora eu vou olhar se tá gravando, né? Que olha, não é fácil não, viu? Quem achar que gravar é melzinho na chupeta. Fui assistir o vídeo agora, ó, pra ver se tava tudo certo. E vi que não tinha gravado. Nossa, me sobe um nervo isso. Então, ó, você preenche todinha a alcinha, tá? Com o sépia, pessoal, ó, eu limpei o pincel, tô usando o mesmo, tá? Você pega o sépia e coloca aqui embaixo, ó. E sobe assim, ó, só um pouquinho, tá? Cuidado, porque o sépia é muito escuro, ó. E vai acabando em nada, ó, tá? Ó, assim. Aqui também, ó. Ó. Vai acabando em nada, ó, tá vendo? Ó, deixa escuro só aqui embaixo. E aqui, ó.
Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ó. Você pode fazer com marrom também, tá? Se você não querer muito escuro, igual sépia, você pode fazer com marrom, tá? Ou se você querer mais escuro, o rústico, tá? Ó, só isso, tá? Agora, tem pessoas que gostam de lavar o pincel, usar o mesmo, eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com pincel seco. Então, agora a gente vai pegar o marfim, tá? Eu vou pegar outro pincel 8 que está seco, ó, tá? E venho aqui, ó, onde eu não coloquei o CEP, ó, na beiradinha, vira a tinta pra fora, pincel em pé. E trago a luz assim, ó. Não invado muito onde eu coloquei o sépia, tá? Ó. Não adianta colocar muita tinta agora, porque tá tudo molhado, esse marfim vai sumir. Então, é só um pouquinho mesmo, tá? Não invade onde tem o sépia. Ó. Um pouquinho aqui, ó. Onde não tem sépia, ó. Tá? Ó. É só isso por enquanto, porque depois a gente vai retocar isso, tá? Ó, fica desse jeito. Aí depois eu vou fazer a mesma coisa com essa alça, mas acho que já tem um pedaço da gravação lá no... com o outro pano, tá? Aí é a mesma coisa. Preencher com siena natural e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, com o sépia e com o marfim, ó. Não adianta ficar jogando marfim que some, ó. Que tá molhado, ó. Tá? Ó. Depois a gente vai retocar, depois que secar, a gente vai retocar com branco, tiquinho de branco, e com, primeiro com sépia, depois branco, tá? Então, esse pedacinho que o celular não gravou, vim aqui regravar de novo pra vocês. Essa alça aqui já tá lá no vídeo, tá? Já tá lá na gravação que eu fiz com o outro pano, tá bom, pessoal? É isso. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui nessa alça também, um pouquinho de tinta, sobe, ó. Tá? Contorna aqui. O tanto de sépia aqui, pessoal, que a gente coloca, é o tanto que você gosta escuro. Eu, como não gosto muito escuro, eu coloco esse tanto, que depois vai retocar também quando secar, né? Mas você coloca aqui... Ah, eu invadi aqui, ó, a parte de baixo da cesta, então eu vou movimentar essa tinta aqui para não ficar aquela lista feia. Tá, pessoal? Então, o tanto de tinta de sépia que você vai colocar aqui é o tanto que você gosta escuro, tá? Então, toma cuidado com o sépia, porque ele fica muito escuro. Então, agora eu ponho esse pincel para lavar e vou pegar outro. Vou pegar um outro que eu gosto. Esse aqui, ó. Vou pegar um outro pincel 8, tá? Agora eu vou pegar o marfim. Meu marfim tá acabando esse vídeo, eu comprei outro e sumiu aqui da minha frente. Para que a gente comece a gravar, a tinta gosta de sumir. Então, eu pego o marfim, pessoal, só de um lado, ó, do pincel, tá? Põe aqui em cima, ó, com cuidado, pincel em pé para não borrar e contorno, tá? Ó. E vem descendo assim, ó, vem esfregando assim. Para dar aquela luz, tá? Aí você vem jogando marfim até assim, não ponha onde tá, você escureceu com o sépia, tá? Pra não tirar a profundidade, a sombra, tá? Ó.
Bem facinho. Aqui não adianta ficar colocando, que não vai pegar, porque vai ficar misturando a tinta, tá? É perda de tempo, ó. Então, já clareei onde eu queria, ó. Aí, depois, quando secar, a gente faz o retoque, tá? Aí, a mesma coisa aqui nessa alça, ó. Não adianta ficar colocando um monte de marfim aqui, porque não vai aparecer e depois vai sumir, tá? Então, é a mesma coisa da outra alça, ó. Tá bom? Prontinho, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai pegar... Vou lavar esse pincelzinho, porque ele tá ótimo. Tô com o pincel 8, tá? A gente vai pegar o chepe agora, tá? Ou rústico. Tá bom? Ó, pegar o sépia. E a gente vai encher toda essa parte aqui, ó. Então, pessoal, a gente vai encher toda essa parte aqui da cesta de sépia, tá? Então, o que que eu aconselho, assim, vocês que é iniciante, ó, pega esse pincel 8 ou 6 e faz os contornos, ó. Eu faço isso com o pincel 10, tá, ó. Só que não deixa a tinta parada, tá? Porque depois fica manchado, ó. E vai lá pra dentro, ó. Movimenta essa tinta, tá, ó. Pega o pincel 8 ou 6. Se você não tem segurança, tem medo, ó. Faz isso, ó. Vou fazer esse pedacinho pra vocês verem, ó. Pincelzinho em pé, vira a tinta pro lado da alça. Ó. E vai movimentando a tinta, não deixa aquela lista, senão depois se secar, não há quem tire. Ó. Com o pincel 8 ou 6, vocês fazem isso. Aí depois vocês pegam o pincel 10, ó, e já faz, ó. Molhe o pincel no clareador ou no diluente, ó, pra ajudar, tá? Mas toma cuidado com o clareador e diluente, porque essa tinta sépia, mesmo que ela é escura, ela é meio transparente. Se você pôr muito, aí vai ficar lugar transparente, vai ficar manchado, tá? Ó. A mesma coisa você vai fazer aqui tudinho, tá, ó? Então, eu vou preencher o meu aqui, essa parte de cima que falta, e já volto com vocês, tá? Pessoal, então ficou assim, preenchida com sépia, tá? Por enquanto, vai ficar assim, tá? Vou colocar um pouquinho mais pra cima, com muito cuidado para não borrar o meu crochê. Então, agora, com o sépia, pessoal, deixa eu colocar mais pra cima meu pano. Ó, deixa eu tá mostrando. Então, agora a gente vai trabalhar com sépia, que é o jeito que eu faço, que é muito fácil, pessoal, muito bom da gente fazer, não perde os riscos, tá? Aqui, ó, esses risquinhos aqui eu errei, tá? Mas eu vou consertar agora com vocês. Eu tô com o pincel 8, tá? Então, primeiro de tudo, ó, eu pego tinta assim, ó, só de um lado, e venho fazendo esses risquinhos, ó. Faço o risquinho assim onde é, e vou com o pincel de lado assim, ó. Pode pôr bastante tinta, tá, pessoal, ó. Aqui no risquinho, ó. Isso aqui você pode fazer com marrom, tá? Se você quiser. Se você não quiser a sua cesta muito escura, você pode fazer com marrom, tá?
É muito bom esse modo de fazer, porque daí você não perde o risco, tá? Deixa eu ver se tá mostrando certinho pra você, ó. Tem outro jeito de pintar cesta, tá, pessoal? A próxima cesta de girassol, ela não é assim, já é outro jeito, tá? Que eu vou ensinar pra vocês. Porque é outro modelo também, né? É legal isso, né? Que daí vocês já vão aprendendo vários modelos, tá? Ó. E vai manchando assim. Não sei o que eu fiz, que eu errei muito a hora que eu risquei isso aqui. Falei, misericórdia. Só porque era o pano da videoaula. Errei pra caramba, ó. É muito gostoso de fazer essa cesta. Por isso que eu faço tanto ela. E como eu falei, pessoal, vai deixando aí nos comentários dúvidas de vocês, tá? Me chama no WhatsApp de vendas para vocês saberem da apostila, mais informações que você estiver precisando, tá? Só me chamar, que eu respondo vocês. Se eu demorar um pouquinho, tá? É porque eu tô gravando, é porque às vezes eu saio. Na rua eu não fico respondendo mensagem, tá, pessoal? Se eu tô no mercado, né? Se eu vou resolver alguma coisa, então fica ruim, né? A gente perde a noção. Eu não gosto de ficar mexendo no celular na rua, não. Quando eu saio assim, sabe? Eu gosto de responder assim em casa, né? Tranquilo, né? Eu sou assim, né? Então, ó, vocês fazendo assim, vocês não perdem o risco de jeito nenhum, tá? Por isso que eu falei que é bom riscar a cesta todinha. Então, agora, com o siena natural, com o pincel 10, a gente vai preencher a cesta. Ou vocês podem pegar o pincel 8, tá? Vocês vão pegar todo o espaço, ó, deixa eu pegar aqui ó, tá vendo? Pode pegar todo o espaço, vai molhando o pincel no clareador ou no diluente, ó. Não, aqui onde ficou fraquinho com o sépia, vocês preenchem, tá? Ó. Não precisa passar em cima do sépia, tá? Ó. Só onde ficou fraquinho, tá? Não tem necessidade de passar em cima do sépia. Só assim, fraquinho, né? Ó. Vai molhando o pincel no diluente ou no clareador. E vai preenchendo, tá? Você molhando o pincel no diluente ou no clareador, aí dá tempo de você preencher ela todinha para você terminar de fazer ela, entendeu? Mesmo que a gente tá no calor terrível aqui, o diluente é para isso, o clareador, tá? E para quem tá chegando agora, que tá assistindo minha aula, você vê que eu não molho o meu tecido antes de pintar, né? Passar clareador, diluente, eu não gosto, tá? Eu não trabalho assim. Eu coloco a tinta no tecido, vou lá, molho meu pincel e misturo os dois juntos, tá? Porque é assim que eu aprendi, é assim que eu gosto. Ó, põe a tinta pura e molho o pincel, ó. E trabalho com os dois juntos, tá? Então, eu vou preencher aqui tudinho, pessoal, a cesta, e já volto com vocês, tá? Pra gente começar já a definir. Então, ficou assim, tá, pessoal? Ó, preenchi com o siena. Aí, vocês veem que aqui, ó, onde a gente colocou o siena, ficou meio apagadinho, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, ó. Vamos retocar aqui esse sépia, tá? Ó. Não precisa economizar na tinta, não, mas também não vamos exagerar, né? Senão escorre, ó.
faz o risquinho e faz de novo o... É que nem varrer, né, ó. A gente faz o risquinho, ó, e o pincel de lado, assim, ó, que nem varrendo, ó. Aí eu vou colocar quase até na beiradinha aqui, tá? Ó. Que nem a gente varrer com o pincel. Aí não é aquele sofrimento, né, de não saber onde o risco tá, né? Mas tem um risco aqui da apostila que eu faço de uma vez, sem marcar assim, tá? Porque eu quero ensinar de tudo para vocês, tá? E até eu quero lembrar de ensinar vocês a arrumar se fazer um desastre, viu? Porque quando a gente tá iniciando, a gente faz muito desastre na pintura. E a gente não pode ficar com medo, sabe? Ficar triste, ai, errei tudo. A gente tem que dar risada da gente mesmo e fazer de novo, de novo, de novo, até ficar bonito, tá? Tem um dos riscos aqui dessa apostila, que não é assim marcado, viu? A gente vai fazer a cesta na raça. E eu vou, tipo assim, errar com vocês e vou mostrar pra vocês como arrumar, tá bom? Não posso esquecer desse detalhe. Porque aí, pessoal, ensinando isso pra vocês, quando você estiver pintando aí sozinha e vocês errar, vocês não vai desanimar, não vai desesperar. Põe um pouquinho aqui também, ó, perto das folhas. Porque pintura, pessoal, é paciência, é capricho, é determinação. Não, eu vou fazer, eu vou conseguir. E ao mesmo tempo, pessoal, é ousadia. A gente tem que ter ousadia na pintura. Mas tem que ter ousadia e ao mesmo tempo tem que ter paciência e o cuidado de não pôr muita tinta, não ficar afobada querendo colocar muita tinta, ó. Aqui, pessoal, eu tipo emendei o sépia, tá vendo, ó? Ó. Fraquinho, mas eu fui emendando um no outro, tá vendo, ó? Deixa eu ver se tá dando pra vocês. Ai, aqui embaixo tá... Não tá mostrando muito, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui, pronto. Ó. Então, vai varrendo com o pincel de lado, ó. Tá vendo, ó? Que fraquinho eu fui emendando, ó. Um no outro, tá? Ó. Então, já tá bom de sépia. Agora, pessoal, vou pegar um pincel número 10, mas vocês podem pegar o 8. Um bem lixadinho. Esse tá bom, ó. Ó, pincel número 10, tá? Série 815. Já bem lixadinho, bem usado, tá? E vamos pegar o marfim. Vou colocar mais um pouquinho. Ó. Vamos pegar o marfim, tá? Pincel 10, ó. Pouca tinta, porque agora não adianta colocar um monte de tinta que ela vai sumir, tá? Ó. Coloca aqui em cima com cuidado, pincel em pé. Com cuidado para não invadir o sépia, ó. Coloca na beiradinha de cima e na de baixo, ó. Tá? E varre, ó. É isso aqui que vai dar o arredondado das tiras, ó. Não adianta ficar colocando tinta aqui que ela não vai ficar, ela vai sumir depois, tá? Cuidado para não invadir o sépia demais. Mas se você, assim, invadir o sépia, depois você reforça, tá? Ó. Aqui vai ser só um pouquinho, ó. Tá? Ó. Deixa eu ver se tá mostrando certinho pra vocês, ó. Ó. Coloca tinta embaixo e em cima. Como eu falei, não adianta colocar muito, porque ela vai sumir, ó, e varre. Ó. Por acaso você invadir, ó, faz assim, ó, passa assim, ó, e limpo. Porque não é pra a gente invadir o sépia, tá?
mas às vezes acontece. Aqui, ó, nesse cantinho, ó, deixei só uma beiradinha de CEP, ó, contorno, bem pouquinho marfim, tá? Ó, contorno e dou só uma manchadinha, porque aqui é pra ficar escuro, tá? Aqui nem vai mostrar, porque depois a folha de crochê vai tampar, mas mesmo assim eu gosto de fazer bonitinho. Não é porque a folha de crochê vai tampar que eu deixo de mal feito, né, ó. Tá? Então é só ir trançando agora, pessoal. Como se a gente estivesse trançando a nossa cesta. Ó. Onde a gente invadir muito com o CEP, depois a gente retoca. Invadir muito, né, com o marfim, ó. Aqui eu subi muito, ó, o marfim, ó. Deixa eu tirar com o cabo do pincel. Mas não tem problema, não se desespera por causa disso. Porque depois a gente pode retocar, tá bom? Mas tem que tirar o excesso, né, de tinta. Então, vou terminar aqui, pessoal, todos os meus espacinhos, ó, e já volto com vocês, tá? Mas não tem erro, é só vocês ir fazendo assim, tá? Se vocês invadir muito o CEP, colocar muito o marfim, dá uma limpadinha, tá? Vai limpando o pincel, se o pincel ficar muito carregado, é só vocês ir limpando, tá? Não fica nervosa, ansiosa. Qualquer coisa é só limpar, tá bom? Ó. Não tem erro, não precisa ter medo. Tá, ó? Vou terminar esses pedacinhos e já volto com vocês. Terminei, pessoal. Olha como ficou, tá? Vocês vê que fica bem apagadinho, ó. Como tá molhado, ó, não adianta colocar mais tinta, ó. E não vai dar aquela luz bonita, ó. Não adianta, ó. Enquanto tá molhado, ó, vocês vê que a tinta some, ó. Tá vendo, ó? A tinta some, ó. Não adianta, tá, ó? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Vai esperar secar, entendeu? Agora, com esse pincelzinho sujo aqui, ó, de marfim, você pode fazer uma ilusão de tira aqui dentro da cesta, ó, tá? Pode pegar mais tinta, mas bate ela no pano, tá? Ó. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, ó. Faz assim, ó, faz de conta que a tinta tá escura e não dá pra ver direito, ó. Vai pegando, molha assim, ó, o pincel e bate no pires, no pano, onde vocês quiserem, ó. Pra ficar só o fantasminha das tiras aqui, tá, ó. Só assim que eu faço, ó. Pego mais tinta, ó, bato no pano, no pires e faço a ilusão das tiras aqui dentro, tá? Cada um faz de um jeito essa parte aqui. Eu gosto assim, eu sempre faço assim, mais fácil, mais rápido. Minhas clientes gostam, ninguém nunca reclamou, então pra mim tá bom. Se você faz diferente, você gosta diferente, continua, tá? Então aqui é só assim, ó, tá? Tá pronta essa parte aqui de dentro da cesta. Então agora, pessoal, eu vou esperar essa cesta chegar. Aí eu vou voltar com o sépia e tiquinho de branco pra ficar bem bonita essa cesta, tá? E volto com vocês que já vai ser o último pedacinho da nossa aula, tá? E vou falar para vocês a lição de casa para o próximo risco. Já volto. Oiê, pessoal, já secou minha cesta, tá? Ó, como ficou, tá? Então, agora a gente vai usar pincel 8, tá? Peguei alguns aqui para mim escolher. E vamos usar branco e o sépia, tá bom? Pra gente retocar aqui essa cesta para ela ficar bem bonita, tá bom? Ixi. Então, com o sépia e o pincelzinho 8,
vamos retocar primeiro de tudo as alças, tá? Se você querer pegar um pincel menor, pode ser também, tá? Então, aonde você colocou o CEP aqui, ó, você dá uma retocadinha, mas não mesmo tanto, tá? Ó, menos, tá? Ó. Com cuidado para não borrar para fora, mantenha o pincel em pé, tá? Ó. Vocês vão perceber como que fica bonito a gente retocar a pintura, ó. Bom, ó, não é muito, tá? Mas um tanto que vai dar vida pra pintura que a gente já fez. Ó. Se você não quiser retocar com branco, você retoca com o próprio marfim, tá? Tem hora que eu retoco com o próprio marfim, tem hora que eu retoco com o branco. Eu sou assim de lua, sabe? Eu vou enjoando de fazer a mesma coisa, sabe? Aí eu dou uma mudada. Hoje eu vou retocar com o branco com vocês, tá? Então, primeira alça. Então, agora a gente pega o branco. É muito pouquinho branco, tá, pessoal? Se você querer pegar um pincel menor, você pode pegar, ó. Pegar um 8 mesmo. É bem pouquinho branco, um tiquinho, ó, para não ficar gritante. Mas, se você gostar de pôr bastante branco, você põe. Então, você põe bem aqui, ó, na beiradinha, ó. E dá uma luz, ó. Tá? Ó. Esfrega assim. Isso aqui, a pintura tem que estar seca. Com a pintura molhada não adianta você pôr, ó. Faço só assim, ó. Aí eu posso fazer um risquinho assim, ó, e deixar assim, ó. Tá? Ó. Se eu achar que eu exagerei no branco, igual eu acho que eu fiz agora, ó, eu ponho um pouquinho mais de CEP, ó. Ó. Bom, então assim, se por um acaso, pessoal, vocês sujar pra cá com o CEP ou com o ciênia, para não entortar tanto a alça, você pega um paninho e limpa. Vamos supor que eu coloquei um pouco de sépia pra cá, entortei a alça. Você pega rapidinho antes de secar. Se você tiver com o ventilador ligado, desliga o ventilador para não secar. Pega um paninho e esfrega bem aonde para tirar o excesso da tinta, onde precisa. Esfrega bem e deixa. Aí, a hora que secar, você vem com a tinta, que no caso eu usei o verde bebê para fazer a sombra. Aí você passa um pouquinho em cima, esfrega bem assim, sabe? Aí espera secar, passa de novo o sépia não, Deus me livre. O verde, a cor que você usou na sombra, espera secar, depois vem com um pouquinho até tampar aquilo, tá? Mas no caso, ou você faz um pouquinho de miosótis em cima, mas tira o excesso, tá? Para não ficar manchado. Então, ó, vou pegar aqui o sépia para fazer aqui. Ó. Coloquei só mais um pouquinho, tá bom? Aí eu venho, misericórdia. Em vez de pegar o branco, eu peguei o sépia. Deixa eu limpar o pincel. Ó. Pega um tiquinho de branco, ó. Contorna aqui. E eu coloquei muito branco aqui. Misericórdia. Deixa eu tirar com a minha unha mesmo. Ó, e puxa assim.
Se você vê que você colocou muito branco, é só colocar o sépia depois, um pouquinho, tá? Se você borrar ali a cesta. Esse meu pincel não tá legal, deixa eu pegar outro que tá mais lixado. Vou dar uma lixada nele. Borrei aqui, tá vendo? Depois eu jogo sépia. Ó, tá, pessoal? Aqui, ó, embaixo, vocês vê que aqui nessa alça embaixo eu não coloquei. Aqui eu vou colocar só em alguns pontos, bem pouquinho, só pra tirar a alça do... que emendou aqui com o fundo da cesta, tá? Aí limpo o meu pincel e dou uma esparramadinha. Só um pouquinho, tá? Depois que eu termino de fazer isso, se eu achar que eu coloquei branco demais, ou no caso se eu estivesse usando o marfim, aí eu ponho mais um pouquinho de sépia em alguns pontos, entendeu? Desde que seja pouquinha tinta, pessoal, dá pra gente ir arrumando o que a gente não gostar na pintura, entendeu? Por isso que eu falo, tem que ter paciência de pegar pouquinha tinta, tá? Jogar no pano, na pintura, pouquinha tinta. E eu tô errando tanto assim, porque eu tô numa posição ruim aqui gravando, mas a gente tem que... eu tenho que ter paciência, né? Porque como que eu vou gravar com vocês confortavelmente, pintando normalmente? Não tem jeito, né? Só quem tem câmera profissional, né? Suporte profissional, que daí fica mais fácil, tá? Então, coloquei o branco. Se eu achar que não tá bom, que eu coloquei muito, depois eu venho um pouquinho mais de sépia, tá? Desde que seja pouquinha tinta, como eu acabei de falar, dá pra se arrumar. Então, vamos agora nas tiras, né? Deixa eu pôr mais pra cima aqui um pouquinho. Ó. Tá? As tiras, mesma coisa, ó. Agora a gente vai colocar branco para dar a impressão de que tá arredondado, ó. Põe lá em cima, ó. Aqui embaixo, ó. Limpa o pincel e dá essa varrida, ó, com o branco. Aqui também, ó. Tá vendo? E principalmente não, muito importante não invadir o sépia, tá? Principalmente com o branco, né? É um tiquinho de tinta que põe, tá, pessoal? Ó. Ó. E eu tô fazendo isso com vocês e esqueci de retocar o marfim, o sépia. É assim mesmo. É. Erro, erro, erro. Primeiro, antes de jogar o branco, pessoal, vamos retocar o sépia, igual a gente fez nas alças. Tá? Ó. Tô esquecendo. Não ficou mal, não, fazer primeiro o branco, ó. Achei que ficou até bonito. Eu quase para falar para vocês que tanto faz fazer o sépia antes ou depois, viu? Olha, ficou bonito. Eu sempre retoco sépia antes. Agora, por um acaso, fiz o branco antes. Tá dando para vocês verem, ó. Aí agora que a gente tá retocando com sépia, é menos tinta, tá, pessoal? Não vai pôr aquele montão de tinta que a gente pôs não, tá? Quando a gente tava começando a cesta, tá? Põe pouquinho, se precisar pega mais, senão se perde, borra tudo, borra pra fora. Aí a pessoa que tá pintando já desanima, tá? Põe pouquinho, precisou? Põe mais um pouquinho, vai devagar. Tá, ó, retoquei o sépia. Vamos terminar aqui. Ó, é bem pouquinho mesmo.
e varre essa tinta, ó. Tem que ser um pincel, pessoal, para fazer isso, um pincel duro, esse aqui, ó. Lixado, de preferência um pincel velho mesmo, tá? Para ele aguentar esse tranco aqui, ó. Da gente esfregar com força aqui no... para espalhar esse branco, tá? Um pincel molengo não aguenta isso. Não vai dar o resultado que a gente quer, tá? Aqui, ó, a florzinha vai tampar, mas eu fiz, tá? Eu gosto muito de pintar essa cesta, viu? Ela é fácil, a gente não se perde no risco. Eu consigo fazer a cesta assim, né? Que tem que prestar atenção porque não tem o risco para seguir, né? Eu vou ensinar para vocês. Mas eu gosto muito dessa, né? Quem não quer pintar fazer um trabalho que é bonito e fácil, né? Só se eu fosse boba. Põe pouquinha tinta, aí se você falar, ah, não, eu quero mais branco, aí você põe mais. É melhor do que você pôr um monte e não conseguir arrumar, tá bom, pessoal? O que vocês acharam? Você já fazia assim? Deixa nos comentários pra mim, tá? Então, agora, você vai pegar um pincel molinho, ou pode ser um pincel mais duro, não tem problema. Mas desde que ele esteja assim, bem lixadinho, tá? Aí você pega o sépia, ó, só de um ladinho do pincel, e faz aqui, ó, 2 risquinhos, ó. E todos você faz, ó. 2 risquinhos, ou faz um mais grosso, do jeito que vocês gostarem. Eu faço sempre assim, tá? Ó. Faz aí em cima onde vocês colocou o sépia, tá? Aí pega o branquinho ou o marfim, não tem problema. E em cima onde vocês fizeram o risquinho, ó, vocês fazem esse, ó. Dá a luz nele, tá? Se você ter medo de fazer com um pincel grande assim, faz com um zerinho. Nossa, meu branco já secou. Também o ventilador em cima da gente, não tem jeito, né? É difícil. Pintar no frio também as mãos ficam duras. No tempo de chuva, não seca. O negócio é se adaptar, né? E não reclamar. Mas é igual eu já falei aqui pra vocês, não dá certo pintar com ventilador de teto, viu? Misericórdia, é horrível. Porque o vento bate direto na pintura, você não consegue fazer nada. Eu não pinto com... Apesar que aqui na minha casa eu não tenho ventilador de teto. Mas se você tem, não faça isso. Coloca o ventilador assim nas suas costas ou do lado. O melhor é você colocar nas suas costas. Porque daí seu corpo fica tampando um pouco a pintura, sabe? Ó, então é assim, pessoal. Tá bom? A sexta, ó. O que vocês acharam? Não é fácil? Dá um trabalhinho, lógico, né? Tudo que é bonito dá trabalho. Se você quiser, você retoca aqui, ó, o sépia, ó. Faz uns risquinhos assim, ó. Ah, eu tenho medo de retocar, assim, vai que fica muito escuro. Se ficar escuro, depois você põe branco de novo, ou marfim. Não pode ter medo, tem que ter ousadia. O negócio é ter a paciência de pegar pouquinha tinta, tá? Porque se você encher o seu pincel de tinta para fazer rápido, aí gera desastre. Cortou um pedaço do que eu tava gravando, pessoal? Então é isso, ó. Se vocês quiserem, vocês
fazem aí mais uns risquinhos aqui, tá, ó. Só tomar cuidado, tá? Fazendo pouca tinta, tá, ó. Tá? Qualquer coisa retoca o branco, tá? E aqui o chãozinho, ó, como a gente fez a cesta, às vezes a gente dá uma borradinha, ó. Vocês podem retocar com o CEP, ó, tá? Ó, pega um pouquinho a tinta, ó, e retoca. Com cuidado, para não estragar o que já tá pronto, tá? Esses retoques da vida na pintura, a pintura fica muito bonita. Ó. Então é isso, tá bom, pessoal? Ó. Olha como ficou. Ok, ó. Me fala aí se vocês gostaram. Eu tô aqui com as flores prontas, ó. Deixa eu pôr pra vocês verem, ó. Eu fiz, pessoal, a flor rasteirinha rocha, tá, ó? Olha que linda. Aqui, ó, essa parte, o miolinho e essa segunda camada, eu fiz com o fio Charme, esse amarelo mesclado, e aqui a linha Anne, a mesma linha que eu fiz o barrado, tá? Ó, aí eu vou colocar uma aqui, outra aqui, outra aqui, ó. Olha que lindeza que ficou nosso pano. Vou desligar aqui, vou tirar aqui do suporte para mostrar inteiro para vocês. Olha que lindeza, pessoal. A borboletinha ficou uma gracinha ali, né? Olha que lindo que fica esse pano. Eu amo esse pano. Realmente é um pano sucesso, né? E fiz tudo com vocês, né? O barrado já tem a videoaula, barrado sucesso. A flor rasteirinha rocha já tem a videoaula no canal Thelma Rocha Artesanatos. E fiz aqui a pintura com vocês. Me diz no comentário se vocês gostaram, se vocês não vão fazer, ou se vocês vão fazer. Espero que vocês façam. Então, pessoal, quero agradecer novamente. Muito obrigada a vocês que estão comprando a apostila. Quem não comprou, compra. Vamos pintar, vamos aprender. Vamos fazer esses panos lindos, ó. Olha que lindo que fica, tá, pessoal? Qualquer dúvida, me pergunta que eu respondo. Me chama no Instagram. Deixa comentários aqui para mim. O WhatsApp de vendas da apostila eu vou deixar embaixo desse vídeo para vocês me chamar para mais informações, tá? E agora eu vou colocar aqui o próximo risco, tá? Vou colocar aqui para vocês o próximo risco. Então, tá aqui, pessoal, o próximo risco, a próxima videoaula, tá? É a cesta que vai os girassóis. Como eu falei no meu canal Thelma Rocha Artesanato, tem 2 girassóis que vocês podem usar nessa cesta, se vocês já querem fazer, tá? Girassol rocha 1, girassol rocha 2, tá? 2 girassóis muito lindos, que dá perfeitamente para essa cesta. E se vocês quiserem fazer esse pano também com a flor Cecília, fica muito lindo, ó. Aqui é o risco, ó, que eu risquei esses botãozinhos de girassol, que é quando eu coloco a flor girassol, tá? Só que se vocês for colocar a flor Cecília ou outra flor, não fica legal fazer esse botão de girassol. Então, vocês podem colocar esse botãozinho de rosa, ó, tá? Que eu desenhei aqui. Vocês que já comprou a apostila, é só vocês pegar outros riscos aí da apostila e copiar o botão, tá? Se vocês decidirem fazer esse risco com outra flor que não seja girassol, tá? Esse botãozinho aqui, ó, é só para girassol mesmo, que eu acho que fica legal. Ou margarida, né? Então, vocês veem aí, tá? Então, a lição de casa para vocês vai ser o quê? Dentro da cesta aqui, ó, você já pode preencher com o sépia, tá? Já traz preenchido para nossa videoaula. A sombra, vocês vão usar clareador, fica bonito fazer, ó. Esse aqui, ó, azul hortênsia, fica bonito. Esse aqui é o... esqueci o nome dele. Verde glacial, ou verde bebê, ou azul bebê. Eu gosto de fazer essas cores. Cinza, claro, fica bonito também. Ou um verdinho bem claro. É as cores que eu gosto, mas vocês fazem aí a cor que vocês quiserem, tá?
As folhas, pessoal, vocês podem fazer igualzinha eu fiz nesse pano que a gente terminou hoje. Igual eu explico na aula do pano de girassol, tá? Pode usar essas cores aqui, ó. Verde pistache, verde oliva e marfim. Aí eu vou retocar com vocês, tá? Porque eu vou retocar com elas mais escuras. Para retocar, eu vou usar o marfim não. Para retocar elas, eu vou retocar junto com vocês. Eu vou usar branco, bem pouquinho. Vou usar verde pântano e verde pinheiro. Porque no girassol, fazer umas folhas mais escuras fica bonito, tá? Então, ela fazer assim, a primeira camada vai ser com essas cores. Você já pode trazer pronto, tá? Você já preenche a cesta aqui, ó. Só dentro da cesta. Aqui não, tá? Ó. Essa beiradinha aqui não. Só dentro da cesta, ó, tá? Pode preencher de sépia. Faz a sombra, o sombreado em volta. Faz o chãozinho que eu já ensinei, tá? Nessa aula aqui. Nessa aula desse primeiro risco. E faz aí as folhas, usando essas cores. Ou faz as folhas como vocês quiserem, com a cor que vocês quiserem. Já pode trazer pronto, tá? Que daí eu vou ensinar para vocês o botãozinho, a cesta e vou escurecer, vou retocar as folhas com vocês, tá bom? E a cor de miosote, que eu acho que eu faço geralmente assim no pano de girassol, eu gosto de fazer miosote azul. Eu gosto de usar, cadê? Ou eu gosto de usar esse aqui, ó, se bem que as minhas clientes escolhem. Esse aqui é o violeta ou o azul cobalto, tá? Para fazer os miosotes. Geralmente as clientes escolhem, tá? Mas vocês veem aí que cor vocês vão querer fazer. Então, a próxima aula, pessoal, vai ser só uma aula, tá? Porque eu já vou trazer adiantado e vocês também já vai trazer adiantado. Porque eu tô dando essa lição de casa para vocês, que vocês vão usar as aulas que já tem aqui no canal. Porque daí já adianta, se eu conseguir fazer esse risco aqui de girassol numa aula só, aí já trago o próximo risco. Que o próximo risco não vai ser de cesta, para não enjoar, tá? Ou vai ser um dos bibelô, ou um jarro, ou o regador, tá bom? Então é isso, pessoal. Olha que lindeza que fica esse pano. Esse pano já está vendido. Ele vai para Santa Catarina. Olha que lindo. O de girassol também já está vendido, que eu ainda vou pintar com vocês. Tem que fazer o crochê dele, né? Vou fazer os girassóis, né? E vou fazer o bico, que é do pano de girassol, que tem no canal, tá? É só vocês procurar lá, bico do pano de girassol, ou barrado pano de girassol. Barrado pano de girassol, que vem o barrado que eu fiz, tá? Eu vou fazer nesse pano que a gente vai pintar na próxima aula, porque eles vão para Santa Catarina, esses panos. Pessoal, se eu tivesse 10, 20 panos desse pronto, eu vendia todos pro Natal, vocês acreditam? Então, eu falo para vocês, compra minha apostila, porque tá muito linda, modéstia à parte. Deixando a modéstia de lado, que eu sei, eu confio nos meus desenhos. Eu amo desenhar, é um dom que Deus me deu. A apostila tá linda, então reserva um dinheirinho aí, me procura. O WhatsApp de vendas está embaixo desse vídeo, vamos pintar. E para muitas pessoas não dá mais tempo, né, para agora pro Natal, porque tem bastante menina que já tem as suas encomendas, né? Mas parece que não, mas Dia das Mães já vem rapidinho. Então dá tempo de vocês comprar apostila, pintar comigo e já aprender para vender bastante, tá? Apesar que panos assim a gente vende o ano inteiro, né? Mas épocas, né, festivas, a gente acaba vendendo mais, né? Então me diz aí no comentário se vocês gostaram da cesta, o que vocês acharam, o modo que eu pinto, tá? No meu canal Thelma Rocha Artesanatos, para o Seja Membros, já tem essa cesta lá disponível para o Seja Membros, tá? Pessoas que é membro lá, tá disponível, tá? Não tirei as aulas de lá não, tá bom? Mas acho que é só a cesta só. O chão acho que eu não ensinei, eu ia ensinar, depois acabei não ensinando. Mas é isso, pessoal. Então tá aqui prontinho para vocês, tá? Espero que vocês façam.
que vocês vendam bastante, tá? Deus abençoe grandemente todos vocês aí que gostam do meu trabalho, me apoiam, estão comprando aí a apostila, tô muito feliz. E assim, os áudios que vocês me mandam, fotos, nossa, eu vou lá no céu e volto, de tão feliz que eu fico por vocês. Eu desejo assim que vocês vendam muito, que vocês vendam bastante, que vocês façam aí panos lindos, maravilhosos. E vocês têm capacidade para isso. E não se esqueça do que eu falei. Não tenha medo. Faz aí a lição de casa que eu dei. Sejam ousadas, sejam ousados, mas não se esqueça, pouca tinta no pincel. Que pegue 10 vezes um pouquinho de tinta, do que colocar aí meio quilo de tinta no pincel, ficar todo perdido aí, borrar tudo, entortar tudo e desanimar e não querer pintar mais, tá? Então, sejam ousados e ousadas, mas com pouca tinta no pincel. Não se esqueça desse detalhe, dessa dica de milhões. É uma dica de milhões. Não tenha medo, se joga, mas pouquinha tinta no pincel. Olha o tanto que eu repeti, que é para vocês não esquecer, viu? Então é isso, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Deus abençoe. Até a próxima videoaula. Tchau!